As abelhas apareceram pela primeira vez na Terra há 130 milhões de anos e sobreviveram aos dinossauros. O que as ajudou a sobreviver por tanto tempo foi a estrutura incrivelmente complexa de sua sociedade e o trabalho em equipe. Cada abelha tem seu próprio papel e responsabilidade. Algumas delas constroem e consertam sua casa, algumas abelhas a protegem, outras limpam a colmeia e buscam comida. Mas se você pudesse entrar sorrateiramente em uma colmeia e descobrir como todo esse sistema funciona, o que veria lá dentro? Por alguma razão misteriosa, é fácil para você passar pelas abelhas guardiãs. Mas se você fosse uma abelha de outra colônia, elas não o deixariam entrar sem lutar. As abelhas de guarda parecem bastante intimidantes. Elas ficam de pé sobre as 4 patas traseiras na entrada da colmeia, com as patas dianteiras levantadas no ar. Essas abelhas inspecionam todos os insetos que entram na colmeia com suas antenas e patas dianteiras. Cada colmeia tem seu próprio odor, e as guardiãs podem saber se uma abelha pertence à sua colônia ao cheirá-la. Somente as abelhas que vivem na colmeia podem entrar. De repente, você vê algo estranho. Uma das abelhas guardiãs detectou um intruso. Uma abelha de fora deve ter tentado por engano entrar na colmeia errada, mas está carregando uma carga de néctar, e a guardiã deixou entrar. Aparentemente, elas não se importam em aceitar presentes de graça, mesmo de estranhos. Você se sente muito curioso para permanecer ali por mais tempo. A colmeia tem apenas uma entrada. Você percebe que as paredes ao redor parecem estranhas, então olha mais de perto e nota que são revestidas por uma fina camada de alguma substância. É própolis, resina vegetal endurecida produzida por abelhas. Ele ajuda a combater infecções e a curar diversos problemas de saúde. Um pouco mais adiante, você pode ver inúmeros favos de mel. Eles são células hexagonais densamente compactadas feitas de cera de abelha. As abelhas os usam para armazenar alimentos, pólen e mel. É também onde elas mantêm ovos, larvas e pupas. Os favos de mel são fixados às paredes da colmeia. Eles se estendem de cima para baixo e até mesmo nas laterais. Mas você vê passagens estreitas ao longo das bordas dos favos. As abelhas as usam para se mover ao redor da colmeia. Você talvez também consiga passar por um desses túneis. Após explorar o local, descobre que as abelhas armazenam mel na parte superior do favo. Abaixo, existem células que contêm pólen. Em seguida, existem células usadas para manter os ovos com as futuras abelhas operárias. E bem no fundo, há ovos de zangão. Claro, seu objetivo final é ver a abelha rainha, mas não é tão fácil encontrá-la. Primeiro, você se depara com muitas outras abelhas. A maioria delas é de operárias. Elas constituem a maior parte da população da colmeia e são todas fêmeas. Cada uma delas tem sua própria tarefa. A mais comum é a coleta e o transporte de alimentos. Você vê uma abelha deixando a colmeia e decide segui-la. A rainha pode esperar um pouco. Você quer ver como as abelhas fornecem alimento para a colmeia. A abelha está zumbindo à sua frente. Depois de visitar algumas flores, de repente ela começa a balançar enquanto paira em um lugar. Essa é a famosa dança das abelhas. É assim que elas se comunicam. Assim que uma coletora encontra um suprimento perfeito de néctar, começa a executar uma dança muito precisa. Consiste em uma série de linhas retas e oitos no ar. Ao longo da dança, a abelha também balança as asas. Quanto tempo dura a dança significa quão longe está o néctar da colmeia. Cada 75 milissegundos são 100 metros de distância. E a intensidade da dança depende da riqueza da fonte do néctar. Quanto mais forte for o movimento, mais néctar a abelha encontrou. E também tem o ângulo da dança, mostra a direção do néctar em relação ao sol. A sua abelha deve ter encontrado um monte de néctar, ela está praticamente vibrando. De repente, ela começa a voar de volta para a colmeia. Você a segue. Lá, a abelha faz uma dança se sacudindo na frente de outras abelhas operárias. É assim que diz às outras abelhas que elas precisam ir coletar alimentos imediatamente. Você decide ficar para trás e apenas observar o que vai acontecer. Logo, as abelhas voltam. Elas trouxeram de volta muito néctar que precisa ser amadurecido e virar mel. A sua abelha faz uma dança de tremor dessa vez. Ela está sacudindo as pernas de uma maneira que faz seu corpo tremer todo. Essa dancinha faz com que outras operárias desçam para processar o néctar. É hora de retomar sua pesquisa. Você mergulha de volta na colmeia e começa a se espremer por pequenas passagens. Se depara com as células onde as abelhas operárias começam a vida como ovos. Uma abelha leva 21 dias para se desenvolver de um ovo até uma operária totalmente adulta. A primeira tarefa dessa nova operária é limpar a célula onde ela cresceu. A célula então se torna um berçário para um novo ovo, e a abelha cuida desse ovo. Mais tarde, alimenta a larva e a mantém aquecida.
Durante a próxima fase de sua vida, quando tem de 12 a 20 dias de idade, a abelha começa a fazer tarefas ao redor da colmeia. Ela produz cera, armazena pólen e néctar, constrói o favo, protege a entrada e assim por diante. Quando a abelha completa 20 dias, ela se torna uma coletora. Busca e entrega pólen, néctar e resina de árvore para fazer própolis. Ela também traz água. As abelhas precisam dela para beber e resfriar a colmeia. Em algum momento, você vê algo que parece um quarto de hospital? Lá, as abelhas operárias cuidam das que não se sentem bem. As médicas trazem diferentes tipos de mel dependendo da infecção. Se não houver outra maneira, elas removem uma abelha doente da colmeia. Isso ajuda a evitar que toda a colônia fique doente. E então, também existem as abelhas de controle de temperatura. A temperatura na colmeia é geralmente cerca de 35 graus Celsius. É crucial mantê-la assim, nem mais quente, nem mais fria. Caso contrário, os ovos não eclodirão. Você vê um enxame e instantaneamente entende que são abelhas de temperatura. Aparentemente, a temperatura na colmeia caiu, e agora as abelhas estão tentando aquecê-la. Elas estão vibrando de uma maneira especial, o que aumenta a temperatura corporal. E você pode sentir o ar ao seu redor ficar um pouco mais quente. E se precisassem resfriar a colmeia, iriam buscar algumas gotas de água. Então, elas trariam essa água nas costas. Uma vez na colmeia, as abelhas de temperatura batem as asas muito rapidamente, fazendo a água evaporar e baixando a temperatura. Você avança e logo se depara com uma abelha que não tinha visto antes. Tem olhos enormes, um corpo grande e nenhum ferrão. É um zangão, o único tipo de abelha macho da colmeia. Os zangões também não têm ferramentas de coleta. Seu único propósito é acasalar-se com a rainha e cuidar dela. A vida do zangão não é muito longa. Por um lado, se conseguir se acasalar com a rainha, ele nunca sobrevive ao processo. E se houver escassez de alimentos ou o inverno estiver chegando, as abelhas operárias geralmente expulsam os zangões da colmeia e não os deixam entrar. Uau, isso é extremo! Você continua até que finalmente percebe um berçário. Lá avista uma abelha que tem o dobro do tamanho de uma operária. Sua missão chegou ao fim, é a rainha. Essa abelha é a mais importante para a colmeia, porque é a única que pode botar ovos. Apesar de seu título, a rainha não governa, e seu cérebro é menor do que o de uma abelha operária, mas ela produz feromônios especiais que influenciam o humor de toda a colmeia. A rainha também dá à luz todas as abelhas da colônia. Quando ela ainda é uma larva, as abelhas operárias a alimentam com geleia real, o que é uma gosma com teor super alto de açúcar. Uma célula maior junto com essa dieta leva a um corpo maior e a capacidade da futura rainha de emitir os feromônios. Quando a rainha se acasala com os zangões, ela retorna à colmeia. 3 dias depois, começa a botar ovos e nunca para. Ela trabalha muito na primavera, botando um ovo a cada 20 segundos. Não é à toa que no final do ano, a colônia já tem uma população de 30 mil a 60 mil abelhas. Mas espere, algo estranho está acontecendo aqui. Um grupo de abelhas operárias, na verdade muitas delas, pode ser até metade da colônia, saem da colmeia com a rainha as conduzindo. Isso significa que a colônia se tornou grande demais. A rainha sai pela primeira vez desde o acasalamento, e todo o enxame sai em busca de um novo lar. De volta à colmeia, uma nova rainha eclode um ovo 8 dias depois.